Irmãos, parabéns às irmãs, Dia Internacional da Mulher, louvamos a Deus por suas vidas, estejamos sempre gratos a Deus pelas mulheres, né? E nós vamos cantar um cântico que fala que o Senhor tem feito grandes coisas na vida da Igreja Monte Sião, grandes coisas nas nossas famílias, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Vamos estar de pé, vamos cantar. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos nessa manhã, oramos em favor de cada irmã, que é o Deus das nossas vidas, da nossa igreja. Louvamos o Senhor por mais um ano que o Senhor concede à Igreja Monte Sião como igreja organizada. Ó Deus, há tantos anos realizando a tua obra, o teu trabalho com lágrimas, como foi lido aqui. Ó Deus, que nós possamos ver também os frutos, no sentido de que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, com alegria, possam ceifar. Nós oramos para que em nossa geração nós possamos estar colhendo frutos do teu trabalho realizado ali na cruz, não somente em nossa redenção, mas na salvação de tantos outros pecadores que carecem da glória e da graça do Senhor. Esteja, portanto, conosco nesta manhã, com o estudo da tua palavra, cada parte aqui seja um momento de crescimento, de edificação espiritual,
Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se sentar, irmãos. Como foi informado a igreja, hoje nós teremos a presença aqui do pastor Marcelo, da Igreja Presbiteriana de Bauru. Então, hoje ele está com a gente aqui. Eu não vou pedir para ele ficar de pé, porque é até humilhação para a gente, né? Marcelo, amigo, irmão, está acompanhado da esposa, a Rosiane, né? Do Elias, do Emanuel e do Josué, né? Elias, profeta, Josué, reconstrutor, e Emanuel, Deus conosco, né? A gente também tem a presença aqui da Carol. Carol é amiga da minha filha, a gente conheceu ela lá nos Estados Unidos, aí ela mora em Guarulhos, né? Aí ontem foi aniversário da Sara, veio aqui também prestigiar, então está com a gente aqui, né? Ao lado aqui da dona da Marisa, eu esqueço o nome da irmã que está aqui do lado da Marisa. Dona Aparecida, também seja bem-vindo. Seminarista Vitor, né? Daqui a pouco reverendo. Então os demais já são conhecidos, né? A dona Silvana também, que está sempre aqui com a gente também. Irmãos, então nós nesta manhã teremos a fala do reverendo Marcelo, né? A classe de adolescente vai funcionar? Não? Vai? Não? Vai, aqui também. Então todos aqui, né? E que nós tenhamos um tempo agradável aqui na presença do Senhor. À noite ele será também o pregador, vai estar compartilhando a palavra de Deus conosco no culto à noite. Marcelo, por favor, vem aqui. Agora sim, vai nos humilhar com a sua altura. Deus abençoe, meu irmão. Vamos orar aqui mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, abençoe mais uma vez teu servo, reverendo Marcelo, que trará o teu recado ao nosso coração nesta manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu. Bom dia, irmãos e irmãs. Saudar vocês na graça, na paz e na misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Espero que seja uma manhã de alegria, de expectativa para nós, onde possamos ser desafiados pelo nosso Deus. Eu espero aqui com o tema que eu quero tratar nessa manhã, um tema que eu tenho estudado, tem feito bem para a minha vida, para o meu ministério, espero para a minha família e espero que faça para vocês também. Quero falar um pouquinho sobre liderança, quero mostrar alguns desafios que nós temos e quero, nessa perspectiva, desafiar a igreja. Primeiro, queria dizer que eu estou pagando aqui a minha dívida com o reverendo Regineira, para mim estar aqui no ano passado. Passamos por muitas lutas familiares, eu não pude estar, mas aí saí no lucro, porque eu viria só no culto à noite. Aí ele falou, não, dessa vez você vem na escola dominical e no culto à noite, então saí no lucro. Eu não sou irmão dele, poderia ser, se ele quiser me adotar, eu aceito como irmão mais novo, até porque o irmão mais novo recebe muitas dádivas do irmão mais velho, Se ele quiser me adotar, estou aqui pronto para ser adotado. Mas é meu amigo, alguém que eu admiro, que eu conheci aí já desde 2009, e me alegra muito ter o privilégio de estar aqui na igreja que ele é pastor. Agradeço a ele, ao conselho pelo convite, sua esposa Verônica, sua família que me recebe nesse dia, tá? Mas sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 13. Eu pretendo projetar os slides aqui, mas acho que o pessoal vai passando aí para mim, Beleza. Êxodo 13, a saída do povo aqui do cativeiro egípcio. Acabaram de sair, tem o desafio de atravessar o mar, nem sabiam ainda que atravessariam o mar a pés enxutos, ok? Mas antes aqui já tem uma informação de Deus acerca de liderança e que deve servir para a sua, para a minha vida, em todo o tempo, e não importa a idade que nós temos, tá? Porque às vezes quando vai falar de liderança, a gente fala assim, eu sou novo demais. Aí o outro fala assim, eu sou velho demais. Biblicamente falando, idade para Deus não importa. Importa o chamado dele. Talvez na nossa opinião, Abraão era velho demais. Para Deus ele estava na idade certa. Ok?
Para nós, José poderia ser chamado muito novo, 16 para 17 anos. Para Deus, ele estava na idade certa. Tá? Então, vocês entenderam. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. Êxodo 13, 21 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos orar? Senhor Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, nesse dia festivo para a Igreja Presbiteriana Monte Sião. 51 anos. É um tempo razoável, numa expectativa de vida em que o Senhor já interveio, cuidou e ainda intervirá e cuidará. Quais são os sonhos, quais são as expectativas dessa igreja? O Senhor conhece, do seu pastor, do seu conselho, da sua liderança, da sua membresia. A certeza que nós temos é que essa igreja pertence ao Senhor, está aqui para glorificar o teu nome, para cumprir a tua missão, e o Senhor os despertará. E nessa manhã, de uma maneira alegre e cheia de expectativa, nós queremos ouvir a tua voz e queremos ser desafiados pelo Senhor. O desafio de sermos líderes e de caminhar na presença do Senhor. Que possamos então ser cuidados, ser desafiados, ser consolados, encorajados, corrigidos se for necessário, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor quer de nós. É o que pedimos e agradecemos e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Percebam que Deus é o nosso grande líder. É Ele que vai à nossa frente. Aqui, especificamente para o povo de Israel, e uma caminhada que duraria 2 anos, mas por causa do pecado se tornou 40 anos, diz que uma nuvem, e é claro, naquele deserto a nuvem era o ar-condicionado deles, tanto servia para que eles não sofressem com aquele sol escaldante, mas era uma direção. Lembram-se disso? Desmontava a tenda toda, aí ficava olhando para a nuvem. Se a nuvem se mexesse, arruma tudo, desmonta e vamos caminhar. A nuvem ficou 1, 2 meses parado, nós também ficamos. Eu lá, eu não sei você, eu conheço meu temperamento, eu ia ficar extremamente bravo. Falei, mas toda hora a gente desmonta esse negócio, monta, tem que seguir. Eu não sei se a nuvem vai mexer hoje, se vai mexer amanhã ou na semana que vem. Aqui já é o grande ensinamento de Deus para nós. É Ele que conduz a nossa vida. Nós nos movemos à medida que Ele nos manda mover. E à noite uma coluna de fogo, tanto para esquentar, porque era uma região desértica, né? Então não haveria ali outro meio a não ser o próprio Deus provendo isso para eles. E servia também para espantar os animais peçonhentos. 40 anos sendo dirigido assim. Eu vou fazer esse ano, se Deus assim me permitir, 50 anos. Cada um aqui tem uma idade. Sabia que Deus está te dirigindo assim? Com a sua palavra, com homens e mulheres que Ele coloca na sua vida, pastores, presbíteros, amigos, família. Sabia que de alguma maneira Deus está te forjando para ser um grande líder? E você entende isso? E me parece que os dias que nós vivemos, nós não entendemos isso. Até porque quando fala de liderança, a gente já pensa assim, um fracasso. Dá uma olhada na liderança política, dá uma olhada, muitas vezes, na liderança religiosa. Antigamente, e eu não sou tão velho assim, mas sou do século passado, nós falávamos de grandes homens, pastores, presbíteros, governadores, deputados. Hoje, quando alguém pergunta, a gente fala, não tem ninguém. É claro que nós vivemos uma crise de liderança. Alguma coisa aconteceu e nós deixamos de formar grandes líderes. Mas eu penso que a igreja tem que ser a primeira a se mover nisso. E eu penso que a igreja Monte Sião precisa aqui ter essa ideia. Quem sabe vai sair o futuro presidente dessa igreja. Mas o que nós estamos fazendo para isso? Quem sabe amanhã nós vamos ter 10, 15, 20 pastores saindo dessa igreja. Mas o que nós estamos fazendo para isso? O que você está fazendo para isso? Porque eu sou pastor, eu sei como é que funciona. Quando a gente fala isso, a gente já pensa, o pastor tem que dar um jeito aí, tem que descobrir alguma técnica, tem que encontrar um caminho para resolver todas as coisas. Penso que nós precisamos compreender a palavra de Deus e ler a Bíblia nessa perspectiva. Então vamos lá, eu quero
nessa manhã, falar sobre esse tema aí, oficina de liderança, porque é uma conversa que eu quero ter com vocês. No final, se você quiser me fazer uma pergunta ou um e-mail aqui, não há problema nenhum, tá? Eu quero falar sobre os principais tópicos para ajudar você a se tornar o líder que Deus quer. Que vivemos uma crise de liderança é óbvio. É só você entrar em qualquer site de uma livraria e ver a quantidade de livros que estão sendo escritos sobre liderança. Hoje, todo curso que se preza tem, em algum momento, uma fala sobre liderança, e não é para a gente se pasmar não, mas para entender que é um desafio, sobre conflitos. Qualquer curso tem conflito. Vamos tratar de conflito, porque você vai estar diante de conflitos, e se você não souber resolver conflitos, lidar com eles, o seu sofrimento talvez seja maior, e você não vai ter como liderar, tá? Então vamos lá. Seguindo aí, passa para mim, por favor. Qual o melhor livro sobre liderança? Eu respondo, a Bíblia. Eu sou um leitor ávido sobre liderança, tá? Já tenho feito isso há mais de 15 anos da minha vida. Penso eu que eu deveria ter sido avisado sobre isso lá na minha juventude, quando eu fui chamado para a obra missionária com 16 anos, mas eu fui começar a ler quando eu comecei a apanhar no ministério, ali no meu 5º ano, quando eu cheguei, 5º para 6º ano de ministério, quando eu cheguei na Igreja Presbiteriana de Bauru. Aí que eu fui entender que só a teologia não resolveria os problemas, porque as pessoas não estavam lá com dúvida se Cristo é uma pessoa com duas naturezas. As pessoas não tinham dúvida que nós cremos num único Deus que subsiste em 3 pessoas. As dúvidas das pessoas eram assim, não, mas fulano quer fazer isso, fulano é que manda na igreja, mas tem esse problema aqui, o ministério tal tem mais privilégio do que o outro. Eram essas coisas. E isso eu não havia aprendido no seminário. Então vamos lá. Qual o melhor livro de liderança que você precisa ler? A Bíblia. Depois você pode ler quaisquer outros. Mas se você não ler a Bíblia, você não vai perceber. Então eu penso que você, em um ano, poderia fazer uma leitura bíblica naquele sistema de ler 3 capítulos por dia e 5 no domingo, você leria a Bíblia toda. E vejam o impacto que ela tem como uma formadora de líderes. Entendendo que cada homem e mulher usado por Deus aqui foi um grande líder. Alguns num aspecto governamental, alguns dentro da própria casa. E outros que só nós ficamos sabendo. Só nós ficamos sabendo. Na época dele lá, não foi, eu estou aqui, mas eu estou exercendo isso. Nós ficamos sabendo. E hoje, quando nós vemos, falamos, olha, fulano um grande líder. Posso citar um exemplo? Lembra daquela menininha, uns 12 anos, que foi levada como escrava? Aí Naamã está lá, miséria danada, sofrendo, um grande general com lepra. A menininha falou para a senhora dela assim, se meu senhor estivesse lá em Israel, lá tem um profeta que curaria ele. Só nós ficamos sabendo. Ele não chegou lá para o rei de Israel e falou assim, eu tenho uma serva lá que falou que se eu vier aqui vai resolver as coisas. Só nós ficamos sabendo que aquela mocinha, num aspecto, ainda que escrava, interveio de uma maneira que esse homem voltou de Israel crendo no Deus Todo-Poderoso. Então, qual o melhor livro de liderança? A Bíblia. Passa para mim, por favor. Moisés, um homem chamado com 80 anos. Quando ele tentou aos 40 anos, não virou nada. Forte, robusto, mas não deu certo. Aos 80 ele falou, não sei falar direito, não sei se ele era gago, mas ele falou, não é para mim, manda quem o senhor quiser, menos eu. Diz que Deus ficou irado com ele, falou, não é Arão seu irmão? É. Então vai que ele já está indo ao seu encontro. Então percebe que Deus nunca chama alguém sozinho. Chama Moisés e já comunicou com Arão lá, e os dois vão se encontrar e eles vão diante de Faraó. Josué, não sei se você toparia, foi treinado por 40 anos. Já pensou se eu ainda tivesse como seminarista até hoje? Aí você fala, não, 40 anos. Mas leia a vida de Josué, ele não tem os problemas de Moisés. Quando chega o capítulo 12, 13, quando ele vai dividir a herança, não tem briga. O pessoal de Judá ficou meio bravo lá e falou, mas esse nosso negócio aqui está pequeno. Mas falou, rapaz, onde você pisar a planta do seu pé é seu,
vai lá e conquista. Mas será que nós gostaríamos de ser treinados? Nós, principalmente brasileiros, somos um povo assim, falou em treinamento, a gente fala, não, de novo, isso aí eu já fiz. Alguém fala assim, vamos estudar um pouco. Não, mas isso aí eu fiz quando eu entrei na igreja, eu fiz as 12 aulas lá da classe de catecúmenos. Eu já li a Bíblia. Isso aqui não funciona, nós já tentamos aqui na igreja. E às vezes nós perdemos aquilo que Deus está preparando para nós. Davi, chamado com 16, passou 14 anos miseráveis sendo perseguido por Saul. No ano passado eu pregaria sobre o chamado dele, e eu ia dizer o seguinte lá no final, lembra quando Samuel vai lá e unge ele? Diz que ungiu ele e foi embora. Se fosse eu agarraria Samuel e falaria, pelo amor de Deus, como é que você vai embora? Me explica o que eu tenho que fazer aqui, como é que vai se dar as coisas. Samuel foi embora. E ele vai ter que aprender ali, através das duras experiências com Saul por 14 anos, até assumir o reinado. Gente, a experiência dele é tão dura que ele foi morar com os filisteus. Algo, assim, impensável. É você na Copa do Mundo torcendo pela Argentina. Não dá. Não dá. E o mais estranho, o rei lá, o príncipe filisteu, aceitou ele, ainda falou, você vai ser da minha guarda pessoal. O mesmo que lá atrás, quando Davi foi lá, não quis saber de Davi, lembra que Davi se fingiu de doido, começou a babar, se esgravatar, subir umas coisas? É o mesmo que agora vai receber e fala, você vai ser minha guarda pessoal. Porque quando Deus está dirigindo, lembra da nuvem e da coluna? Quando Deus está dirigindo, até essas coisas estranhas acontecem. Até os inimigos viram seus amigos. Nós, como crentes, não temos inimigos. A não ser o diabo. Mas é as pessoas que pensam que nós somos inimigos dela. Por isso que Jesus fala, orem por aqueles que perseguem vocês, orem pelos seus inimigos. Para que eles experimentem a bênção de Deus. E muitos já se converteram sendo nossos inimigos, quando ele mais precisou, nós fomos aquele que, cumprindo o mandamento bíblico, deu o quê? Água, pão, comida, abrigo e outras coisas mais. A lista é grande, eu poderia citar aqui grandes homens e mulheres, não coube todos aqui nesse slide, mas você conhece. Poderia citar Neemias, que foi financiado pelo próprio governo, poderia citar Esther, que nem sabia que seria o caminho para o seu povo ser preservado, e ainda que com medo, Mordecai, que era o tio dela, falou, olha, você acha que você vai escapar porque você está no palácio? E quem sabe se para conjuntura como essa Deus te levantou? E eu perguntaria para vocês, e quem sabe Deus te trouxe aqui nessa manhã porque Ele quer algo grandioso feito através de você? Porque manhã após manhã, penso eu, que a gente sai de casa e vem para a igreja e fala, não sei o que Deus quer de mim. Minha vida está tão confusa, não sei se eu fico, se eu vou, se eu caso, não pode descasar, tá? Mas casar sim, não sei se eu caso. Agora, se está casado, não descasa não. Acerta as coisas diante de Deus. Quer um exemplo bom para isso? Cifrar e Puá, lembra delas? Nome esquisito, né? Mas eram as duas parteiras, lembra? Faraó falou, nasceu o menino, vocês passam a faca. Elas falaram, não vamos não, nós tememos a Deus. E nesses anos miseráveis, diz o texto lá, e Deus lhes deu uma família. Gente, em tempo de crise a gente fala assim, não vamos casar, não vamos ter filho, porque está difícil criar filho, sabe lá o que vai ser desse mundo. E a Bíblia não fala nada disso, fala assim, pode casar, pode criar filhos, porque eu, Deus Todo-Poderoso, vou cuidar de todas as coisas. O nosso papel é depender integralmente do nosso Deus, tá? Mas vamos lá. O Warren Benny é um especialista em liderança e ele fala assim, de certa maneira, liderança é como beleza. Difícil de definir, mas você sabe que é quando vê. Quando você vê um líder, você fala, fulano é um líder. Se te perguntarem assim, mas o que você... não sei, mas eu sei que ele é um líder. Ele vem aqui, quando ele fala, as pessoas o ouvem, as pessoas o seguem, as pessoas querem estar com ele, as pessoas querem ver grandes coisas. Um líder. Porque há vários, e aí há uma discussão grande sobre isso, eu não vou entrar nela aqui, sobre perfis. Por exemplo, meu perfil
Se eu tivesse feito uma avaliação de perfil antes de ir para o seminário, não teriam mandado. Eu sou introvertido, tímido, tenho dificuldade de lidar com muitas pessoas no mesmo lugar. Se todo mundo falar, eu fico confuso. E aí fui chamado para ser pastor. Por quê? Porque quem chama é Deus. E aí o nosso perfil necessariamente para Deus não importa. Se eu sou introvertido, se eu não sei falar direito. Não importa. E Ele vai nos usar. O que eu tenho que fazer? Em obediência eu coloco a minha vida nas mãos dEle. E Ele vai me conduzir. Então é isso. Cuidado com isso. Não, fulano ali não daria um bom líder. Fulano aqui é meio esquisito. E eu era muito brigão, então quando eu fui procurar meu pastor, eu falei, pastor, aos 16 anos, eu me sinto, Deus está me chamando para a obra missionária. Ele ficou animado, mas quando ele falou para a igreja falou, meu Deus do céu. Até 2003, 2004 eu era brigão. Aí depois Deus amansou meu coração. Ninguém acredita. Quem me conhece em Bauru fala, nossa, ele é tão manso, não briga, não fala nada. Eu falo, vocês precisavam ir em Franca. Precisavam conhecer minha adolescência. Eu era um xiita. Legalista, revoltado com tudo. E Deus me chamou. E amansou meu coração e tratou a minha vida. Porque assim, não tem aquela história, sabe? Eu sou assim e vou ficar assim. Não. A gente vem do jeito que nós estamos. E Deus começa a moldar a nossa vida. E o nosso chamado, irmãos, é para ouvir a Deus e falar, se é isso, é brigão, poxa, você vai ter que parar com isso. Eu conto a minha história, eu falo assim, como pastor em Franca, nesse início, eu nunca ganhei nada. E olha que eu achava que eu estava brigando pelas coisas certas. O que a Bíblia fala? Bem-aventurados os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. Então não é brigando que a gente vai resolver as coisas. Não é criando uma revolução, tocando fogo nas coisas. O crente revoluciona as coisas, ou o mundo, ou a igreja, com o joelho no chão, orando a Deus e pedindo, Deus intervém na nossa história. Muda os nossos corações. Eu costumo dizer que não há um pastor tão ruim que a nossa oração não possa mudar. E não há uma membresia tão ruim que a nossa oração a Deus não possa mudar, porque Deus muda os corações. Agora, enquanto a gente achar que vai ser com briga, com confusão, com isso e aquilo, com um livro de autoajuda, não resolve. Ainda que o livro de autoajuda possa te dar alguns parâmetros, algumas perspectivas, quem muda o coração é Deus. Tá? Então vamos lá, John Maxwell, talvez uma autoridade aqui em liderança. Ele fala assim, liderar é influência, nada mais, nada menos. Se você quer ser um líder, você precisa influenciar as pessoas. Pastor, eu tenho que ter um canal no YouTube? Eu tenho que ter 10 mil seguidores? Não, você precisa ter só um para você ser um líder. Quer um exemplo? Elias. Fala de um seguidor, que foi Eliseu. Quando Elias morre, surge uma escola de profeta. Mas quem começou isso foi Elias, treinando Eliseu. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu quero ser líder de uma grande igreja. Quero ter pelo menos uns 1000 membros. Mal sabe o trabalho que vai dar, né? Mas quer, então, é difícil. E não é que os membros da igreja são o problema. É que a nossa vida é dinâmica, que nós temos os problemas, de conflito, as nossas dificuldades. Então nós temos que entender a dinâmica. Fique triste se você lidera uma pessoa e não fique muito animado se você lidera 1000. Cumpra o seu chamado fielmente a Deus. Agora, liderar é influência. Quem você está influenciando? Pastor, minha influência é muito pequena. Quer o segredo para influenciar alguém? Melhore 100% o seu caráter. Não a sua reputação. Reputação é isso que o pessoal faz aí no YouTube, em qualquer outro lugar. Parece a pessoa mais perfeita do mundo. Melhore o seu caráter. Sua atitude, seu jeito de ser como pessoa. Se há lacunas na sua vida ou zonas cinzentas, que elas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Qualquer livro de liderança que você lê hoje, as pessoas vão falar, as pessoas seguem alguém que tem caráter. As pessoas seguem alguém que tem caráter. Então, esquece a sua reputação e investe no seu caráter. Investir no caráter é igual oração, ou quem tem dom de oração,
que nós chamamos de intercessão na igreja. Ninguém sabe, na maioria das vezes, e nem vê. Mas são as pessoas fundamentais, que sustentam a igreja, que sustentam o ministério de qualquer pastor. Pastores que aparecem na frente, que pregam, geralmente são sustentados por esses irmãos e irmãs em oração. Porque a nossa obra, irmãos, dentro e fora da igreja, como crentes e líderes, ela é sobrenatural. E nós só vamos conseguir executar com a ajuda de Deus. Então vamos lá. Passa para mim, por favor. Aprenda a responder perguntas, que talvez seja a nossa maior dificuldade. Então vamos lá, 3 perguntas que são, melhor dizendo, 4 perguntas que são essenciais para a sua vida. Primeiro, quem é você? Nós estamos falando do seu caráter. Nem sua esposa te conhece direito, ainda que ela conheça bem. Mas você se conhece. Quem é você? Você sabe quem você é? Você sabe quais são as suas limitações? Quais são os seus defeitos? Quais são as suas virtudes dadas por Deus? Qual é o seu chamado? Todos nós que estamos aqui, talvez meu menino Emanuel seja o mais novo aqui com 10 anos, todos nós temos um chamado de Deus para a nossa vida. Se você não sabe, você já tem um problema. Porque quem não sabe o seu propósito, a sua razão de estar aqui, faz qualquer coisa. Você vê, Deus não me chamou para cantar, então você não vai me ver aventurando, falando assim, não, eu vou fazer aula de violão e eu vou tocar igual o reverendo Reginei, vou alcançar ele, dá tempo. Você não vai me ver falando isso. Não é a minha. Ah, mas eu queria tanto tocar violão. Tudo bem, posso até vir a aprender, mas eu não fui chamado para isso. Qual é o seu chamado? Quando eu tinha 16 anos, como eu já contei, Deus me chamou para a obra missionária. E eu ouvi o chamado dele. E aqui estou. Até o dia de hoje, porque é ele que nos preserva. Mas qual é o seu chamado? Eu entendo que Deus me chamou ou para ir para a obra missionária, ou conduzir uma igreja que cumpra a obra missionária. E é isso que eu sempre fiz, no que eu vou completar agora, dia 24 de março, meus 25 anos de ministério. Eu entendo que Deus quer que eu forme esses líderes missionários. E eu penso, quando eu completar 35 anos de ministério, e eu estarei com 59 anos, daqui a 10 anos, que eu então vou pedir minha jubilação e vou treinar líderes com essa finalidade. Por isso que eu falei, há mais de 15 anos eu leio sobre liderança e eu começo a me preparar. Você entende que uma coisa está ligada à outra? Quando você entende o para que Deus te chamou, aí você fala assim, pastor, mas eu nunca pensei nisso e eu não sei. Pronto, eu vou te dar a resposta. Você como crente vai para casa e vai orar a Deus e fala, Deus, para que o Senhor me chamou? Não importa a idade que você tem, fala, nossa, eu devia ter descoberto isso antes. Não, não importa. Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Quais são os dons que Deus te deu? Eu tenho 3 dons. Eu tenho o dom de liderança, tenho o dom de profeta e tenho o dom de ensino. Esses são os meus dons. Então são com eles que eu procuro servir a igreja de Deus. Qual é o seu dom? No mínimo Deus te deu um. Pode ter te dado mais de 3, 4, mas no mínimo um. Qual é o seu dom? E Ele deu o dom não para você usar em benefício próprio, mas para a edificação da igreja. Então, se está faltando alguma coisa aqui na igreja, de repente você é a pessoa. Eu sempre falei isso como pastor. Quando alguém chega e fala, pastor, a gente podia fazer isso aqui. Eu falo, eu já estou sobrecarregado. Mas você, certamente Deus está chamando você. Se Ele está mostrando para você essa necessidade, é porque Ele está chamando você. Geralmente a pessoa vai embora e pula fora. Mas não é assim? Pode ver na Bíblia, gente. Todo mundo que falou, ai Deus, lembra de Neemias? Israel está lá, está tudo caído, os muros de Jerusalém. Deus falou, então vai lá você. Não passa para o outro, é você. Entendam o seguinte, meus irmãos, quando Deus te mostrar uma deficiência, uma necessidade da igreja, é porque Ele está chamando você para entrar nessa deficiência e cooperar com a igreja. E nem sempre nós pensamos assim. E aí eu vou dizer mais, quando nós vemos deficiências e problemas na sociedade, nós temos que entrar lá. Por exemplo, minha esposa é médica. Ela tem dons na área de música, mas ela serve muito mais fora da igreja do que dentro da igreja. Esse é o chamado dela. Então ela leva não só a medicina, mas ela tem a oportunidade de levar o evangelho também.
de falar para a pessoa que ela precisa de saúde física, emocional, mas ela também precisa de saúde espiritual. Às vezes os grandes problemas daquela pessoa são ligados à grande necessidade que ela tem de encontrar um Deus vivo e verdadeiro que ela ainda não conheceu. E eu aqui não estou dizendo que por sermos crentes nós não temos problema, tá? Pelo contrário, nós também ficamos doentes, temos muitas necessidades. Mas estou dizendo que quando você tem Cristo, a sua vida acerta, e aí você sabe o que fazer, independente das lutas e dificuldades as quais todos nós passaremos nesse mundo. Por último, quais são os seus talentos? Você é bom no quê? Em alguma coisa você é bom. Eu sou bom em cozinhar, seja você homem ou mulher. Então oferece para ajudar. Olha, tem um bairro aqui na cidade, carente, eu vou fazer uma janta lá para as pessoas. Uma vez por mês. E eu vou usar, não todo o tempo, 5 minutos para falar do Evangelho. Lá na igreja em Bauru, o pessoal usa no artesanato. Eu falo 5 minutos, cerca de 80 mulheres ouvem o Evangelho. E elas estão lá para aprender várias técnicas de artesanato que elas usam para conseguir alguma coisa, ajudar no sustento da sua vida, ou algumas, como os próprios médicos já mandam, para sair da depressão. Vai lá naquela igreja lá, vai lá fazer um artesanato, vai fazer alguma coisa. E os médicos não são crentes, tá? Então, assim, nenhum de nós aqui nessa manhã pode falar, mas eu não sirvo, eu não tenho o que fazer, ou eu não faço nada. Não, você tem um chamado de Deus, você tem um talento, você tem um dom. Você precisa descobrir isso. Tá? E o meio mais fácil de descobrir é perguntar para quem manda. Deus, qual é o meu dom? Deus, o Senhor me chamou para quê? Deus, eu tenho um talento? Qual que é o nosso grande problema? Pastores. Eu queria ser igual o reverendo doutor Augusto Nicodemos. Como eu não sou, então eu não vou fazer nada, não. Eu queria pregar igual o reverendo Hernandes, queria ter aquelas frases, sabe, ajustada e tal. Como eu não consigo, então eu não vou pregar mais. Ou vira caricatura, né? Todo mundo sabe que você está imitando ele, e aí fica esquisito. Seja você mesmo. Tá? Tommy Kids, que é um treinador de líder norte-americano, pastor presbiteriano, ele fala assim, seja a melhor versão de você mesmo. Olha que coisa libertadora. Seja a melhor versão de você mesmo. Não queira copiar ninguém, seja você mesmo. E faça com excelência, é isso que ele está querendo dizer. Porque para Deus, irmãos e irmãs, tudo que nós fazemos tem que ser o melhor. Não faz mal feito, não. Faça o melhor. Ainda que o seu melhor não fique igual lá do pregador famoso, mas você fez o melhor. Entendeu? Com excelência, dentro daquilo que Deus chamou para a sua vida. Mas vamos em frente aqui. Depois, ministério. Qual o chamado de Deus para a sua vida? Quando você entende isso, aí você fala assim, olha, Deus me chamou para estar na cidade de Botucatu, na igreja Monte Sião. Aqui é o meu lugar. E aí vem as perguntas que são inquietantes. Qual a visão de Deus para a sua vida? Visão sabe aquele futuro desejável? O que Deus quer de você num futuro próximo? E a terceira pergunta, qual sua disposição de obedecer e servir a Deus diante do seu chamado e visão dados por Deus? Aqui eu respondo, tem que ser integral. Deus, eu estou num processo de sair da igreja presbiteriana de Bauru e agora eu não sei qual vai ser o meu destino. Mas Deus pode me levar para qualquer lugar. Eu obedeço Ele, eu e a minha família. Você tem preferência? Eu tenho preferências. Mas quem decide é Deus. Entendeu? Todos nós temos preferências, mas quem decide é Deus. O meu desejo era ter ficado em Franca toda a minha vida, mas fiquei só 5 anos como pastor, porque não sou eu que decido. Será que eu vou voltar? Me parece que não. Mas se perguntar para mim, você voltaria? Claro. É a cidade onde eu nasci, onde eu supostamente, né, porque a gente sempre pensa assim, que eu conheço as pessoas, que eu conheço tudo, se bem que eu estou fora de lá já há mais de 20 anos agora, mas é claro que eu queria voltar. Mas não sou eu que decido. Nem sempre Deus atende às nossas preferências, porque é Ele que nos usa aonde Ele quiser. E assim, hoje que essa ideia, e é um fato, que o mundo é uma aldeia global, então já não tem nem mais limite de cidade, muito menos de país.
Ele pode te usar em qualquer lugar. Aí nós, como igreja, ainda estamos bem atrasados. Nosso país é um país que não tem essa tradição de ensinar uma segunda língua, mas nós, como igreja, precisaríamos ensinar inglês para o nosso povo. Até porque muitas vezes vem um refugiado para cá e nós não vamos ter condição de conversar com ele. Nós não conseguimos nem conversar o espanhol aqui do nosso lado, né? Aí o povo fala assim, fala o portunhol. Olha, você não entende absolutamente nada. Um dia chegou um venezuelano na igreja lá, eu não entendi absolutamente nada. E eu, como pastor, falei, esse homem está endemoniado. Mas não era. Era espanhol. Duro, né? Pensei mal do moço. Ele falou, só pode ser demônio, porque que língua é essa? Espanhol. Aí você falou assim, o povo fala que é só pero que sim, pero que não. Não entendi nada. Então nós temos que ter a nossa visão aberta para aprender uma nova língua. Irmãos, mas eu estou novo, estou velho demais. Deus vai te capacitar para que você seja um instrumento dele em qualquer lugar desse mundo. Com a sua profissão, com os seus dons, com o seu talento, com aquilo que ele tem para a sua vida. E é claro que isso vai se encaixando dentro da visão da igreja, né, dentro daquilo que Deus quer para a nossa vida. Né? Achei interessante o tema aí desse ano, Salmo 1:3, né? É tempo de frutificar. O que nós estamos querendo frutificar aqui, como Igreja Presbiteriana Monte Sião? Quais são os frutos que nós vamos produzir? Como homens e mulheres que creem em Cristo. Tudo bem, crescimento numérico, outros homens e mulheres que serão agregados ao corpo, crescimento, né, qualitativo, nos parecer mais com o Senhor Jesus, crescimento financeiro, nossa dedicação, do nosso dízimo, oferta, para alcançar o mundo, alcançar a cidade, nosso crescimento em comunhão, para que nós sejamos mais irmãos mesmo uns dos outros. A igreja está caminhando. E certamente Deus quer usar cada um de vocês para frutificar. Tá? Vamos em frente. Depois, formação de vida. O que geralmente a gente não foi ensinado mais novo. Poucos de nós aqui foi discipulado por alguém. Quando fala de discipulado, a gente lembra de classe de novos, que antigamente chamava de catecúmenos, que é um nome esquisito, né? De catequese. Mas a gente fala, não, eu já fiz as 12 lições. Na minha época eram 12 lições e ainda hoje são 12 lições. Às vezes a igreja estende faz um ano. Mas você sai de lá e fala, não, pronto, eu já sou um discípulo. E às vezes a gente ainda mente, e a tentação vai ser grande. Às vezes a gente não sabe o que é certo e errado. A maioria de nós não aprendeu a orar, e a gente tenta orar aquelas orações difíceis. Hoje nós já não fazemos tanto, mas lembra quando as orações eram, Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, era verdade, mas aí em casa você ia orar desse jeito. Ninguém te ensinou, você pode falar para Deus as suas dores, suas angústias, ora através dos salmos. Então nós temos que pensar em formação de vida, e não importa a idade que você tem. Primeiro, quem é seu amigo com quem você pode compartilhar tudo da sua vida? Se você me disser que não tem um amigo, você homem, e você mulher, me disser que não tem uma amiga, que você confie e pode compartilhar tudo da sua vida, você está prestes a cair numa derrocada muito grande. A reverenda Reginei não vai ficar bravo não, senão você vai falar que seu amigo é o psicólogo, né? Até porque você tem que falar tudo, ele não pode contar para ninguém, né? Amigo, gente, você abriu o coração e falou, estou no chão, estou na lona, fiz coisa errada, ou então, estou pensando em largar da minha mulher. E é claro que um amigo crente vai falar, você está doido? Está errado, o que você está precisando? Não, ela é complicada, é. E você já orou? Não orei, não, nem preciso orar. E quando o cara fala que não orou, é porque se ele orar, Deus vai falar, você que é o complicado, você e ela. Os dois precisam entrar no eixo. Ser humano é complicado, gente. É fácil culpar um ao outro. Tanto que muitas vezes os jovens hoje estão procurando o par ideal. Ainda vi essa semana um escrito lá um vídeo do John MacArthur, ele falou, se você quiser saber se você acertou ou não do casamento, é só pegar a certidão de casamento e ler o nome que está lá. Olha só. Sabe, depois de 10 anos está meio em crise, será que eu acertei? A ideia dele foi fantástica. Eu não, reverendo Reginei, pega lá a certidão, aí está lá o nome. No meu caso, Rosiane. Então acertei, é ela mesma. Entendeu? Vocês conhecem o coração humano.
É fácil a gente falar, ai, agora, ai, acho que eu devia ter feito isso e aquilo. Mas quando casou, estava todo animadão, né? Eu daí estava contando o reverendo Reginei Verônica. Meu sogro segurou 4 anos e meio. Até que Deus amoleceu o coração dele e deixou casar. Que coisa, né? Aí agora eu vou falar, ai, não sei, acho que o pai dela estava certo. Não é? Não é assim que a gente fala? Ai, se eu tivesse pensado melhor. Tudo desculpa, gente. Tudo desculpa que nós arrumamos, então nós precisamos enfrentar essas coisas. Tenha um amigo. E não venha usar Jeremias 17, 5. Maldito o homem que confia no homem, que lá está falando do maldito homem que confia em si próprio. Jesus tinha 3 amigos chegados, um mais que os outros 2, que era João. Pode ver que na maioria dos milagres ele levava os 3, que é a musiquinha, Pedro, Tiago e João no barquinho com Jesus. Jesus tinha. Na ceia, João perguntou, mas Pedro que teve a sacada, pergunta para ele quem é o traidor. Lembra, ele recostou no ombro de Jesus e falou, quem é o traidor? Jesus falou para ele, é Judas. Amigo, lembra quando Jesus está no Getsemane, é a pior hora da vida dele nesse mundo. Lembra que ele falou, vamos ali orar comigo, os 3 dormiram. Você precisa de um amigo. Lendo Provérbios, Salomão fala assim, você precisa de um amigo. E fala que Salomão, como rei lá no livro dos reis, tinha Zabude, amigo do rei. Entra numa lista de falar de pessoas importantes e diz assim, ó, Zabude, amigo, nome é feio, tá? Zabude, mas amigo do rei. Tenha um amigo. Você, mulher, tenha uma amiga. Quem é seu discipulador? Quem está te ensinando a andar para parecer Cristo? E discipulador, gente, não é esses negócios assim, fulano é meu seguidor, não. Nós somos seguidores de Cristo. Mas alguém que tem um pouquinho mais de experiência para te falar, esse é o caminho. Você vê, estou passando por lutas, questões difíceis, pergunta para o reverendo Reginei e fala, eu já passei por isso, é isso e tal. Então me ajuda a entender, falar, poxa, primeiro eu não sou o único, né? Porque eu já tenho essa tendência, falar, é só eu que sofro e tal. Então já me ajuda, fala, então, peraí, mas ele também? E me mostra um caminho. Pode ser que Deus faça isso, pode ser que Deus faça assim, mas Deus fez assim na minha vida, dirigiu, e isso nos ajuda. Então você tem que ter um discipulador. Tá? E você precisa de um mentor. Aí tem que ser um homem que tenha pelo menos mais de 60 anos, de preferência que tenha 80 anos. Que já passou por muitas coisas nessa vida e posso falar, paciência. Você vê, os jovens hoje não querem casar, por quê? Para casar tem que ter casa, carro, televisão de 60 polegadas e outras coisinhas mais. Gente, olhando lá para o meu pai e minha mãe, não deve ser diferente da vida de vocês. Casava, cama, geladeira e fogão. Geralmente tudo isso usado. Casa, ia ter depois de 20, nesse país que a gente ganha pouco, 20, 25 anos, que usava o fundo de garantia para ter uma chance de comprar uma casa. Que geralmente era uma casa, nem usa mais essa expressão, mas era a terminologia, né? Casa de Coab, lá na periferia. Aí hoje você já quer casar e morar no condomínio fechado? Aí você fala assim, não, mas nós vamos casar, mas se não for de carro zero, não dá, porque como é que nós vamos começar com um carro velho já? Não é? Aí, meu querido, minha querida, nós estamos completando 40, 45 anos e não casa, porque nesse país, com o salário que nós temos, a inflação e o tanto de imposto, não vai, sabe quando vai sobrar dinheiro para você? Nunca. Nunca. Aí você entra lá na internet e vê, né? Às vezes eu vejo para mim ficar assim pensando, Gustavo Cerbasi, Natália, não sei das quantas. Aí fala assim, ó, coloca lá na caixinha do Nubank, investe em coisa. Aí você fala assim, gente, eu devo ser ruim demais, né? Não funciona assim, meus irmãos e irmãs. Quem dera se fosse tão fácil, né? Quem dera. Então, cuidado. Um mentor vai abrir a sua cabeça e falar, olha, a vida da gente, principalmente nossa como crente. Lembra o que Paulo, como um mentor de Timóteo, falou para ele? Aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Que coisa, hein? Que conselho. Então, eu aviso para que a hora que você passar pelas ruas, fala, opa, está tudo certo, é isso mesmo. Mas Deus vai continuar comigo e vai me conduzir até o fim. Vamos seguir aqui. Então, formação de vida, pensa nisso. Mentores. Primeiro e o mais importante,
Qual personagem bíblico é igual a você? Eu sou igual a Elias. Até coloquei o nome do meu filho, que ficou também igual a Elias. Sou igual a Elias. Não falei que eu tenho a tendência de falar, eu estou só. Minha esposa até fala para mim, não, mas toda hora você fala isso. Tudo eu me sinto só. Fala, lembra Elias? Eu estou sozinho, não tem ninguém e tal. Então eu preciso de alguém. Já tem minha esposa e outras pessoas falam, não, você não está sozinho não, filho. Aí, para. Não, eu estou sozinho e tal, não aguento. Você é igual a quem? Tem um personagem bíblico que é igual a você. Eu sei que todo mundo queria falar assim, eu sou igual ao apóstolo Paulo, eu sou igual ao rei Davi. Mas geralmente não é. Tem um personagem bíblico que é igual a você. Quer ver uma orientação para a sua vida? Tá, vamos lá. Tem um personagem bíblico que é igual a você e você precisa orar e descobrir. Porque aí eu leio a vida de Elias e vou entender. Falo, então peraí, então eu não estou sozinho não. Então peraí, eu tenho que... então eu tenho que sair aqui. Então eu fui chamado para passar nesses períodos difíceis. Então é isso. Então tem um personagem bíblico igual a você. Tem uma igreja na Bíblia igual a sua. É claro que ninguém quer ser a igreja de Corinto, de Laodiceia, né? Mas tem uma igreja igual a nossa, e aí a gente vai ter apontamentos de como sair disso. E tem uma cidade na Bíblia igual a nossa. Percebam que Deus já deixou os recursos para nós, para a gente sair disso. Compete a você descobrir o personagem, a igreja e a cidade igual a sua. Para você já ter os parâmetros de Deus, de como você vai enfrentar as dificuldades. Irmãos e irmãs, Deus não nos abandona. Então, pega essa dica aí e descobre aí, quem na Bíblia é igual a mim. Segundo, quem é o líder cristão que você admira e quer ser igual? Pode ser um presbítero, pode ser um diácono. Você vê, eu conheci ele em 2006, foi pastor aqui dessa igreja, né? Está ali até o nome dele, reverendo Antônio Coelho. Eu estava chegando em Bauru numa dificuldade, ele me deu 3 conselhos. Primeiro, Marcelo, nunca tinha visto ele, num acampamento que teve. Ele falou, tenha muita paciência. Ore e jejum o máximo que você puder. E não desista e saiba que Deus vai te abençoar. Ele falou 3 coisas para mim, nunca mais esqueci. Nunca tinha visto ele. Né? Baixinho, com aquela barbinha branquinha, bonitinho, né? Reverendo Antônio Coelho. Conselho que ele me deu. Depois de alguns anos ele me encontrou e falou, não te falei que as coisas iam mudar? Eu falei, nossa, reverendo, isso mesmo. Percebe, pessoas, às vezes é alguém simples, que um número restrito de pessoas conhece. Eu, quando eu quero investir meu tempo na internet, eu ouço o reverendo Ronaldo Lidório. É um homem que, na minha opinião, crente, que junta piedade e a academia, e tem muito a nos dizer, e é um homem seríssimo. Quando eu quero ver um mais animado, assim, que é envolvido com liderança, aí eu ouço o reverendo Jeremias Pereira. E quando eu quero ver um negócio mais doutrinário, assim, mais, né, aquela coisa, reverendo Augusto Nicodemo. Mas como eu não tenho muito tempo, então geralmente eu só ouço Ronaldo Lidório. São homens que eu admiro. São homens que eu falo assim, olha, são homens que têm alguma coisa a acrescentar. O que você precisa, né, ou melhor dizendo, né, o que você está fazendo para crescer como líder? Pergunta daqui, o que você anda lendo? O que você anda vendo e ouvindo? E eu já te falo como é que está a sua vida. Você vê, todo crente que entrar por aquela porta ali, cabisbaixo, para baixo e tal, cheio de problema, geralmente o pastor não erra. Mas vai falar assim, ele não está lendo a Bíblia e não está orando. Porque a gente pode estar passando pelas maiores dificuldades. Lendo a Bíblia e orando, Deus continua a nos sustentar. Agora, quando a gente deixa a Bíblia, a nossa Bíblia de lado, e a oração, a gente já se entregou e precisa voltar. Então, assim, o que você está lendo? Qual que é a sua área? Deus me chamou para ser líder, mas eu quero ser outra coisa, então eu estou lendo outra coisa. Não, vai ler sobre liderança, vai descobrir, vai pensar nessas coisas. Outra coisa, não fica só lendo, não, vai liderar alguma coisa. Pastor, tem alguma coisa que eu posso te ajudar aqui na igreja? Eu creio que Deus está me chamando para ser líder. Beleza, então vamos lá, vamos testar, vamos ver isso, o que está acontecendo. Então, assim, leia bons livros, faça um curso. Você é músico, faça uma aula de música. Lê alguma coisa sobre música, aprende. Você é o superintendente da escola dominical, vai num congresso de escola dominical. Todo mundo fala para a gente, a escola dominical hoje está acabada. Então, vai num congresso, vai ouvir outras experiências, vai ver o que os outros estão tentando fazer, entendeu?
Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ninguém tem, então pede ajuda aqui para a igreja. Fala, olha, pastor, eu estou querendo melhorar aqui, não dá para me mandar num curso? É claro que você não vai pedir um curso em Cancún, né? Que aí é demais, aí eu vou junto, entendeu? Mas aqui em São Paulo, aqui em Campinas e tal. Irmãos, não tem outro jeito de crescer. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre, mas não tem outro jeito. Então, assim, tem esses mentores que não estão próximos a nós. Mas, assim, a primeira dica que eu dou para vocês é, o primeiro mentor de vocês aqui é o pastor de vocês, reverendo Reginei. Meu pastor, que eu ainda chamo de pastor, é o reverendo Cícero Goulart, está lá na igreja de Ituverá, foi meu pastor. Ele que me ensinou tudo que eu sei. E que teve paciência comigo, porque eu não sou de família crente, num bairro de periferia. Eu ia lá, eu achava que ele tinha que disciplinar todo mundo da igreja, eu achava que a igreja era... Ele ria, falava, Marcelo, calma. Teve até coragem de me mandar para o seminário. Meu pastor. Hoje eu vejo quanto amor ele dispensou cuidado a mim. E eu ouvia. Então, seu primeiro mentor é o seu pastor que está aqui. Procura ele no gabinete. Eu gosto de bolo de fubá, não sei qual bolo que ele gosta, mas faz o bolo que ele gosta, chama ele lá na sua casa, fala, pastor, vem aqui comer um bolinho. Ah lá, ó, tá vendo? Então eu gosto de fubá também, corta um bolinho para ele e tal. E fala, pastor, estou pensando nisso, o senhor tem alguma dica de um livro? Pastor, o que eu posso fazer? Irmãos, não tem outro jeito, não tem outro jeito. E eu queria que alguém aqui chegasse e falasse, pastor, Deus está me chamando para ser presidente desse país. Por onde eu começo? Governador desse estado. Secretário de saúde dessa cidade. Secretário de educação. Não adianta a gente estar falando, educação no Brasil não vai para... cadê os homens e mulheres crentes que falam assim, Deus me chamou para isso. Esse país só rouba isso e aquilo. Eu vou entrar na Secretaria de Finanças aqui da nossa cidade. Vou pagar um preço alto. Orem por mim. Mas aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um curso com quem pode me ajudar. É o único jeito que eu conheço, irmãos. Mas vamos em frente. Formação. O que você leu no último mês relacionado ao seu chamado? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Eu sou da culinária. Tá, o que você leu sobre culinária? Eu sou do artesanato. Você leu uma revista de artesanato? O que você está fazendo? Eu sou músico. Você leu alguma coisa? Você foi em algum congresso? E lembre-se, gente, o congresso não é, sei lá, e achar que vai mudar a sua vida. O congresso é uma fonte de ideias. E não é tudo que você ouvir que você vai aplicar aqui. Você volta, ora e fala assim, o que encaixa na nossa realidade? Porque senão seria muito fácil também, né? Você pega lá uma igreja com um propósito Rick Warren, que fala, vou fazer tudo aqui, vou pôr a visão. Não funciona. O que Deus chamou essa igreja para fazer nessa cidade, nesse bairro onde Ele a colocou? Essa é a pergunta. Qual o treinamento que você está ou vai fazer para melhorar a sua capacidade de liderança? Você vê, eu sou tímido, introvertido, mas eu fui chamado para falar em público, então eu tenho que dar meu jeito. Não adianta falar, não, fiz uma palestra, essa é a melhor do mundo, eu só vou falar sobre ela, não estudo mais nada. Não, eu tenho que continuar estudando, entender outras dinâmicas. Nós vivemos num mundo dinâmico de constantes mudanças. Então entenda isso, né? Porque você fez um curso há 5 anos atrás que está tudo certo, não precisa de mais nada. Se você souber que o seu médico não se atualiza, você para de ir nele. Não é? Hoje, muitas das cirurgias já são por vídeo e tal. Aí você chega lá, seu médico fala, não, vou ter que abrir você inteirinho aqui. Você vai embora. Fala, não é verdade? E às vezes a gente fala assim, não, eu aprendi lá atrás a ser professor de escola dominical e eu não preciso de mais nada. Eu vou usar aquela mesma técnica daquele mesmo jeito. Por isso nós temos uma crise de evangelização. Nós queremos evangelizar igual em 1950, que era entregando folheto numa sociedade que era rural. Aí hoje a gente tem dificuldade, vai entregar o folheto, a pessoa não quer pegar, mas eu perguntaria para você, quando o cara entrega lá no semáforo, aquelas propagandas você pega? A maioria de nós fala, eu não pego não, encher meu carro de papel. E por que ele tem que pegar o folheto? Como é que ele vai saber que aquele folheto tem uma mensagem para salvar a vida dele? Então nós temos que encontrar maneiras mais criativas, que é o grupo familiar, faz um grupo lá na sua casa. Pastor, eu não sirvo para nada. Serve sim, abre sua casa para a gente fazer um grupo familiar lá.
e você mora lá há muito tempo, conhece seus vizinhos, convida eles. Talvez vir na igreja vai ser difícil, mas lá na sua casa eles vão. Irmãos, espalhem a igreja pela cidade. Como? Abrindo a porta da casa de cada um de vocês. Ah, mas minha casa é pequena, é feia. Gente, nós não vamos lá para ver se sua casa é feia ou bonita, não. Nós vamos lá para fazer uma reunião onde nós esperamos que Deus faça grandes coisas. Grandes coisas. Então, todos nós que estamos aqui podemos nos mover de alguma maneira para que a igreja possa avançar e nós juntos aqui. Então, pensem nessas coisas, tá? Então, vamos lá. O David Kraft é um autor americano, e esse livro dele você precisava ler, Líderes que Permanecem. Depois eu dou o PowerPoint para vocês. Líderes que Permanecem. Nesse livro, passa para mim, ele dá 3 dicas para você crescer. Primeiro, perguntar. Se eu tivesse a chance de encontrar pessoalmente o reverendo Jeremias, eu tenho 3 perguntas para ele, há muito tempo. Estudei em Belo Horizonte, então, na época eu não tinha as perguntas, hoje eu tenho. Eu não ia perguntar, por que o senhor usa essas camisas floridas? Não tem nada a ver, bobagem, ele usa a camisa que ele quer. Eu ia perguntar para ele, como é que o senhor conseguiu ficar na igreja mais de 40 anos? Segundo, como é que o senhor renovou a esperança, os sermões e a visão do senhor nesse tempo todo? E a terceira, que é a mais crucial, no entendimento do senhor, valeu a pena? Porque essa é a pergunta que a gente quer fazer, né? Porque às vezes a gente está com menos tempo e fala assim, não sei se valeu a pena, é tão difícil. Perguntas. Qual pergunta você tem para um líder? Se você encontrar um grande líder, um autor. Às vezes a gente chega perto de pessoas que a gente poderia fazer uma pergunta crucial e a gente fica assim, não sei, vou perguntar se ele gostou da cidade. Não, pergunta assim, eu estou vivendo essa situação, você acha que eu estou no caminho? Façam perguntas, irmãos. E eu penso que a nossa maior dificuldade como brasileiro é fazer perguntas, porque as nossas perguntas são assim meio fora. Ou a gente faz pergunta, né? Aquela pergunta fechada. Você gostou de mim? Aí você só dá a chance do sim ou não, né? E se falar não, você fala, eu também não gostei de você, não é? Porque nós não levamos desaforo para casa, não. Falou que não gosta de nós, a gente já devolve, né? Quer ver, o brasileiro é assim, tá? A cultura brasileira. Olha como nós somos, né? Que é o que o Sérgio Buarque de Holanda falava lá, naquele livro dele, né? Raízes do Brasil, né? Cardia, né? A gente é paixão mesmo. Então vamos lá. Lembra lá em 2014 o tal do Zuninga? Você nem lembra quem é. Lembra aquele jogador da Colômbia que deu uma joelhada no Neymar? Gente, se aquela semana a gente encontrasse um colombiano na rua, mas matava, né? Aí lembra que o avião da Chapecoense caiu lá e o time da Colômbia deu o título para o Brasil. Essa semana, se você encontra um colombiano, você abraçava ele e fala, nossa, esse povo é o melhor povo do mundo. Brasileiro. Nós somos assim, né? Alto e baixo. Se você fizer o que eu gosto, eu te amo. Se você fizer o que eu não gosto, eu já passo a te odiar. E aí eu te amo de novo amanhã, depois te odeio. Então nós ficamos nesse alto e baixo, vira uma confusão. Nós, como líderes, precisamos o quê? Encontrar aquilo que é um fruto do Espírito, que a gente chama de longanimidade, e na Bíblia chama aquelas que são cozinheiras e cozinheiros aqui, sabem, temperança, nem muito nem pouco sal, nós temos que encontrar o equilíbrio. Líderes precisam ser equilibrados. Outra coisa, lendo, sei que na nossa cultura também, ou preguiça que nós temos de ler, né? Mas não tem outro jeito, comece a ler. Comece a ler. Falei aqui, e é o principal por onde você deve começar. Leia a Bíblia uma vez por ano. 3 capítulos todo dia e 5 no domingo. Não tem tempo. Tem sim. Você fica 1h30 lá para ver aquele time ruim seu lá no futebol. Às vezes assiste uma novela, às vezes assiste um filme. Meus meninos me contando, foram com as primas assistir Avatar. Diz que até teve intervalo para poder ir no banheiro. E aí vão lá e aguentam firme para assistir. Aí você não aguenta ler 5 capítulos da Bíblia. É engraçado, quando está no Salmo 117, todo mundo fala, eu vou ler o Salmo 117. Aí o 119, não, é muito grande. Esse somos nós. O pequeno você quer ler e fala, eu li o Salmo 117. 119, não, é muito grande, vou dividir aqui em um mês. Não, nós precisamos ler. E aí o outro desafio, escrever. Essas coisas que Deus está colocando no seu coração, começa a escrever. Às vezes, estou falando aqui da dificuldade de folheto. Agora,
você tem muitos amigos no WhatsApp, escreve alguma coisa lá sobre a sua fé, sobre o Cristo que você acredita, sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Por que você vai na igreja e não fala que é porque seu pai e sua mãe te levou, ou porque senão seu pastor te cobra no domingo, não. Fala que você vai porque você tem expectativa de um encontro com Deus. Irmãos, todas as vezes que nós nos reunimos na presença do nosso Deus, algo novo, surpreendente, maravilhoso acontece, porque nós queremos um Deus pessoal que fala conosco através da sua palavra. Nós não podemos esquecer disso. A gente não vem no culto porque tem um pregador de fora, porque o coral vai cantar, porque a equipe de louvor preparou algo maravilhoso. Não, nós nos achegamos aqui porque é um encontro que nós temos com o nosso Deus. E a nossa vida, de alguma maneira, é mudada. É mudada. Sabe aquele sermão, nós somos pastores, temos essa expectativa, né? Sabe aquele sermão que você prega, aí um irmão sai encorajado, fala, hoje pastor, outro sai bravo, fala, pastor falando essas coisas e tal. Percebe? Deus fala com cada um de um jeito. E Deus sabe como cada um de vocês entrou aqui nessa manhã. E por que nós estamos falando sobre liderança? Talvez você está falando assim, já fui líder da igreja, não deram bola para mim, não me honraram, isso e aquilo. Ou estão falando assim, eu vi o que aconteceu com fulano de tal, ser líder é difícil, e é mesmo. E talvez nessa manhã Deus quer renovar o seu coração e falar assim, levante-se como um líder e seja usado por Deus para que Ele possa fazer a diferença na sua vida. Passa para mim, meu irmão. Vamos lá, limitação. E todos nós temos algum tipo de limitação. Quem Deus levantou para ajudá-los nas áreas onde, nas áreas onde você é fraco na sua liderança? Alguém Deus levantou. Quando eu cheguei em Bauru, tinha um senhorzinho, presbítero da igreja, José Xavier. Esse homem me ajudou na onde eu sou mais limitado no meu ministério, na visitação. Aí ele que marcava as visitas. Aí o povo às vezes ficava bravo, pastor, não visita. Ele falava, que dia que você quer a visita, que eu falo com ele e tal. Me ligava, reverendo, vamos visitar fulano de tal e tal. Eu não tenho como fazer tudo. Eu não sou perfeito. Nem dou conta. E Deus não me chamou para fazer tudo. Então, há homens e mulheres que vão nos ajudar. Esses são os verdadeiros, esses aí são aqueles atletas profissionais que chama levantadores de líderes. Eles pegam um líder e levantam eles. Percebe? Ao invés de falar, é mesmo, ele não visita, ele não faz isso, a pessoa fala, o que você precisa? Eu vou falar para ele e nós vamos lá na sua casa. Talvez seu pastor está com dificuldade na pregação. Aí vocês podem se juntar e pagar um curso para ele, manda ele num congresso. Qual que é o problema? E a gente não pode ficar magoado como pastor. Falar, esse membro da minha igreja falou que eu estou pregando mal. Às vezes a gente não está percebendo. Mas as coisas não podem ser feitas maldosamente, de guardar isso a hora que a gente quiser, mandar ele embora. Falar, porque ele não prega bem e tal. A ajuda, a cooperação, a oração. Eu falo para a igreja, ensino lá no presbitério de Bauru também. Você tem que orar em 3 frentes para o seu pastor. Primeiro, mais importante, para ele ser crente. Sabe lá se ele é crente ou não, só Deus sabe. Porque você, como crente, não tem coragem de perguntar, pastor, o senhor é um homem crente mesmo? Não tem. Mas dá para ver, né? Se ele é um homem de oração, de leitura bíblica e daí por diante, ok? Então, ore para o seu pastor ser crente. Segundo, ore para ele ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos e irmãs, sem o Espírito Santo de Deus, ninguém faz nada. Pode ser um gênio, pode ser o melhor do mundo, não faz nada. A Bíblia fala que quem faz é o homem ou a mulher que está cheio do Espírito Santo de Deus. E terceiro, para ele ter uma visão de Deus para a igreja. Para onde a igreja está indo? Às vezes o pastor está sem a visão e os membros, ao invés de orar por ele, ficam, não sei o que vai ser. Ora, Deus dá uma visão para o nosso pastor. E a hora que Deus der a visão, apoia a visão. Que aí também você fala, eu orei para Deus dar a visão, mas não gostei dessa visão. Aí não dá, né? Vocês entenderam, né? Aí não dá. Então, aí vocês vão apoiar o pastor, que é o que geralmente acontece. Assim, você quer ouvir uma coisa? Não tem uma pecha, né, que é assim, uma crítica a nós presbiterianos que nós não oramos? Aí o pessoal fala assim, presbiteriano não gosta muito de orar. Eu descobri a resposta. Sabe por que nós não oramos? Porque nós somos o povo que mais tem certeza que Deus responde. Começa a orar pela sua igreja para você ver se Deus não responde. Mas aí você morre de medo do que Deus vai fazer, né? Não é? Fala assim, vai que ele me tira daqui, vai que ele fala que eu que sou o problema, né? Então vamos deixar do jeito que está mesmo. Não é assim? Nós somos presbiterianos, vocês conhecem como é que é. A gente morre de medo de orar.
Até quando tem problema, porque a gente fala assim, vai que eu oro, Deus me chama para ir lá e ter que falar com o presbítero, ou com o diácono, ou com a irmã. Não é assim? Aí a gente fala, então deixa como está. É por isso que nós não oramos, porque nós somos um povo que tem convicção que Deus responde. Só que aí nós temos que passar esse ponto e orar e falar, Deus responde, nós queremos ver, ouvir, saber a tua vontade, porque ela é perfeita, boa e agradável, é o melhor para a nossa vida, tá? O que você está fazendo com a sua fraqueza? Eu estou escondendo ela. Não, enfrente a sua fraqueza. Assim, eu sou fraco nessa área, mas eu posso melhorar. Eu posso encontrar pessoas que vão me suprir aqui nessa área. Ok? Então não fique escondendo, não. Não estamos falando de fraqueza moral, tá, gente? Mas se for fraqueza moral, pior ainda. Então corre mesmo diante de Deus, diante lá do seu amigo, discipulador, e fala, estou precisando de ajuda nessa área, estou com um problema aqui. Eu sou um mentiroso, eu sou um adúltero, eu sou um promíscuo, eu sou um imoral. Esse aqui, a gente, no Brasil, eu não acho que é pecado, mas é um pecadão, tá? Eu sou fofoqueiro. Eu gosto de falar mal dos irmãos. Não, mas não dá uma vontade. Mas, gente, é só no Brasil. Tem revista, tem programa de televisão só de fofoca. E dá ibope. Você está passando, tem duas pessoas fofocando. Vocês falam, vocês estão falando do fulano? Nossa, é mesmo, hein? Complicado. Não sei, parece que é um negócio nosso brasileiro. A gente gosta de fofocar, de falar mal dos outros, de criticar. E aí a hora que a gente fala, o pessoal só me critica, em vez de me ajudar. Então assim, vai criticar? Não fala nada. Viu um problema? Dá uma sugestão. Pode até ser que não funcione, mas fala, olha, e se a gente fizer assim? Pense nisso. Ok? E por último aí na limitação, quais são as áreas onde você é limitado? Descobre isso. Fazer bem para você. Vai ser honesto você chegar, por exemplo, como líder e falar, olha, pastor, eu sou aqui, mas nessa área aqui eu não me dou bem. De repente o pastor fala assim, você vai liderar a equipe de louvor, porque você é um bom líder. Você fala, pastor, não é minha área. Eu acho que eu vou ter dificuldade, até porque eu não entendo de música, isso, aquilo e tal. Aí vão me perguntar, não vou saber. Aí tem aqueles que, duas coisas, aqueles que aceitam porque falam assim, não, é minha chance de aparecer mais, ou aqueles que falam assim, eu fiquei com medo, porque falar não, pastor, vai que ele ficasse chateado. Não vai ficar chateado, vai entender, vai te ajudar. E há épocas de necessidade, irmãos, que aí não é se nós temos ou não a área, aí está precisando, aí a gente tem que ir mesmo e ajudar. Não é a minha área, mas está precisando, então eu vou ajudar. Ok? Eu tenho até que horas? Até Jesus voltar? Aí não, vai que, se ele voltar ainda hoje vai ser uma festa. Estou terminando, irmãos, mais 10 minutinhos, tá? Você precisa ler esse livro do John Maxwell, como americano, né? As 21 irrefutáveis leis da liderança. Mas são 21 leis que ele vai te ajudar a pensar em muitas coisas. E vai te ajudar. Se você não lê todo o livro, mas se você ler o primeiro capítulo, que a lei do limite já vai mudar a sua vida. Que ele vai te ensinar a descobrir quais são as suas limitações que tem e o que você pode fazer. Ele faz um desafio, é verdade, ele fala assim, se você ler esse capítulo e aplicar, sua liderança vai crescer imediatamente cerca de 600%. Porque qual que é o nosso grande problema? Eu nem sei quais são as minhas virtudes, as minhas dificuldades. Então você precisa saber disso. Hoje tem mais testes, uma série de coisas para te ajudar, de personalidade e tal. E lá atrás, na minha época, lá nos anos 80, quando eu fui para a escola, que não tinha nada disso. Eu me lembro do primeiro dia da escola, eu fiquei embaixo da mesa lá, aquelas mesas de concreto. Aquele tanto de gente, aquele barulho, correndo para lá e para cá. Sou perfeccionista. A professora me entregava a prova, eu já ficava em pé do lado dela. Tirava 9,5, todo mundo na classe, Marcelo, tirou 9. Eu ficava lá porque eu queria saber o que aconteceu com esse 0,5% aí que não deu 10. Agora, ser perfeccionista num mundo imperfeito, onde a queda contaminou tudo, você imagina o meu sofrimento. Até agora, mais velho, descobri, agora eu tento pôr freio no meu perfeccionismo. Não exigir dos meus filhos, da minha esposa, da minha igreja, de quem quer que seja as coisas. Mas é uma característica. É uma característica. Então, descobrir essas coisas faz bem para nós.
E se eu sou perfeccionista, automaticamente eu sou pessimista, porque geralmente nada dá certo, né? Nesse mundo ideal do perfeccionista, é claro que eu ia bater. Então eu não ando com gente igual eu ando com gente otimista, gente grata. Porque se eu andar com os pessimistas, Jesus amado, né? Então, saiba quem você é para você vencer essas coisas, tá? Então, é aqui, caminhando para o final. Onde você quer estar daqui a 5 anos? Nós brasileiros temos medo de planejar, ok? E como a gente não planeja, nós somos igual a Lucy lá do Charlie Brown, lá do Snoopy. Um dia ela estava jogando alguns dardos na parede, onde ela acertava, ela ia lá e fazia o círculo. Aí o Charlie Brown, né, menino amável, assim, falou, Lucy, mas o que você está fazendo? Ela falou, Charlie Brown, eu nunca erro o alvo. Entendeu? Não erro o alvo. Onde jogar, acertou, faz. A maioria de nós é assim. Por que a minha vida não vai para frente? Porque eu não tenho alvo nenhum. Então, quando chega no final do ano, o que eu fiz está feito. Agora, se você tiver um alvo, você vai falar assim, opa, peraí, eu vou ter que arrumar uma estratégia para eu cumprir esse negócio aqui. Igual eu já falei, daqui a 10 anos, lá atrás era 20, o tempo voa. Daqui a 10 anos eu quero treinar líderes. O que eu estou fazendo para isso? Estou me preparando, quero fazer um doutorado em ministério, que é uma área, quero fazer um curso nessa área de treinamento, ok? Vai acontecer? Não sei, mas eu tenho que planejar. É Provérbios 16:1, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E pode ser nesse momento, com a minha saída agora da primeira igreja lá de Bauru, que Deus está querendo que eu faça isso já agora. E aí eu estou meio surpreso. Mas vamos ver o que ele vai decidir. E daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? Eu acho que eu não vou viver até mais 20 anos não, porque aí eu vou estar com 69 anos. Você não sabe. E se você estiver vivo, aí você vai falar, estou fazendo hora extra aqui? Não, você tem que fazer alguma coisa. Geralmente, isso é um aviso para nós homens, tá? Homem aposenta e morre. Mulher aposenta e vive mais uns 100 anos. A mulher vai fazer artesanato, vai ajudar a cuidar dos filhos. O homem aposenta, senta na frente da televisão e fica lá vendo Datena, Siqueira, só sangue escorrendo lá. Agora tem Gotino, né? Só o sangue escorrendo da televisão, só aquela tragédia. Morre cedo. Meu irmão, projete aposentar não é errado não, mas fala assim, eu vou aposentar e vou ajudar o pastor, vou ajudar a igreja, vou fazer alguma coisa, vou pegar os meninos aqui no bairro e vou montar um time de futebol. Mas eu não sei jogar bola. Tudo bem, é só dividir 11 para cada lado, joga a bola lá e só fala assim, não pode dar carrinho, não pode dar falta e tal, que vai dar certo. Mas faça alguma coisa. Você aposentar e ficar em casa, vai morrer. Mas você tem muito ainda para cooperar, para ajudar, com a sua formação, com aquilo que Deus fez na sua vida. Não fica sentado no sofá, não. Vai ajudar alguém. Tá? Então vamos pensar nisso, tá? Daqui a 10 anos, onde nós queremos? Daqui a 10 anos a igreja vai estar com 61 anos. Você lê um livro sobre igreja, vai falar que é uma das épocas mais difíceis, que a igreja vai estar numa segunda transição. Isso é um livro que diz. Se vocês cuidarem uns dos outros, cuidar da nova geração e preparar ela, vocês não vão nem passar por esse tipo de problema. Mas tem que ver, porque 10 anos ou 20, o tempo voa. Eu não vi a hora de fazer 18, agora eu já vou fazer 49. Todo mundo queria fazer 18, né? Não sei para quê, né? Acho que é para pagar boleto, né? Ninguém falava essas coisas, você vai fazer 18, você vai pagar água, luz, telefone. Mas é isso, então é um processo da vida, então se prepare para ele. Estou envelhecendo, então comece a cuidar da sua saúde. Se precisar emagrecer, vamos tentar fazer um exercício. Não tem tempo. A gente tem tempo para aquilo que a gente quer. Tá? Aquilo que é importante, a gente arruma um tempo. Esse livro aqui vale a pena ler. Ele é um livro de 2 especialistas, que é o Posner e o Causes, chamado O Desafio de Liderança, e eles fizeram uma pesquisa de âmbito mundial para falar como capacitar líderes, eles falam de mudança de cultura, uma série de coisas. Mas basicamente o livro é isso aí. Eles falam assim, você quer mudar uma igreja, uma família, um comércio, o mundo? Vamos lá, modele o estilo.
se não me falha a memória, foi o reverendo Augusto Nicodemos que falou isso. Se eu estiver errado, mas é verdade. Nenhuma igreja vai além do seu pastor. Entendeu? Então modele o estilo. O líder é que vai modelar o estilo. Inspire uma visão comum. Se cada um aqui quiser fazer uma coisa, vai virar uma confusão. Mas a visão dessa igreja é frutificar. Então vamos frutificar. Eu vi aqui que tem grupos familiares. É grupo familiar. Então não adianta você falar, eu não gosto de grupo familiar. Você tem que começar a gostar. Entendeu? É uma visão comum. Senão, gente, nós vamos ficar aqui. O que é divisão? Uma ou mais visões. É que gera uma divisão. Eu quero ir para um lado, você quer ir para outro. Então nós somos de uma visão comum. Terceiro, questione o processo. O que nós estamos fazendo e não está dando certo, que a gente acredita que é algo bom, mas que poderíamos fazer de outra forma para funcionar? E aqui nós não estamos falando de mudar princípios, tá? Nós estamos falando de método. De método. O que a gente pode fazer quanto a isso? Então, vale a pena pensar. Questione o processo. Nós ajudamos 10 missionários, assim. Será que se a gente fizer uma contribuição por família, nós somos, vamos dizer aqui, 80 famílias, e cada família consiga dar R$100 por mês. Nós saímos do número, talvez vocês deem muito mais, mas para R$8.000 por mês. Eu não posso dar 100. Porque eu não tenho. Tem. Se você comprar menos... Acho que não dá nem 10, né? Umas 9 Coca-Cola de 2 litros aí num mês. Aí tem algum irmão aqui que tem pé de limão em casa? Às vezes não sabe o que fazer com limão, distribui aqui na igreja, irmãos, vamos fazer 10 dias de limonada e vamos contribuir com R$100 para a obra missionária. Diz que nós somos uma média aí, ninguém sabe, nossa denominação nisso é complicado, mas diz que nós somos entre 700 e 800 mil presbiterianos. Se cada um desse R$1, irmãos, era 800 mil, menos, 700 mil reais para a obra missionária. Até onde eu sei, nós nunca demos esse valor como igreja. R$1. Eu tenho certeza aqui que o conselho da igreja fala, irmão, vocês não têm R$1, pode ficar tranquilo que o conselho vai mandar lá o valor de R$1 por cada membro que nós temos aqui. E não vai pesar para a igreja. E vejam, do pouco se torna muito. Que é o que nós aprendemos lá com Elias, com Eliseu, lembra das viúvas lá, do azeite, e lá com Elias da farinha? É o pouco. Tinha nada. Ela falou, só dá para fazer um bolo. Ainda Elias falou, faz para mim primeiro. Deve ter falado, guloso mesmo, né? Estou falando que só tem para o meu filho e eu, e ele está pedindo para ele. E não faltou. Durante aqueles 3 anos e meio de seca, tá? Capacite os outros para a ação. Então vamos treinar, gente. Vamos fazer uns cursos de liderança aqui na escola dominical. Vamos treinar professor de escola dominical, professor para jovem, professor para quem quer que seja. Para líderes de grupos familiares. Vamos treinar. Líderes para o louvor, para tudo que a igreja precisa. Líderes em fartura. Ronaldo Lidório, Dr. Charles Vaneng, e aquele pastor americano Joseph Aldrich, que escreveu A Amizade, a Chave para a Evangelização, os 3 falam a mesma coisa de forma diferente, mas eles querem dizer o seguinte: o critério para medir uma igreja em crescimento não é o número de membros, mas o número de líderes que estão sendo treinados. Porque se você tem o líder, as coisas começam a acontecer. E se você tem fartura, a hora que um tiver um problema, seja familiar, seja... pessoal, e falar, esse ano eu não vou conseguir, outro pode falar, olha, deixa comigo, esse ano eu ajudo. Que é aquele sistema de revezamento que nós geralmente não temos na nossa igreja, não é porque o pastor quer fazer tudo, é porque nós não temos esses líderes para fazer esse revezamento. Já pensou se a cada 2 anos, como professor, você pudesse sentar e ouvir as aulas? Mas geralmente, às vezes, ser o único professor nem tem um substituto. Então nós precisamos pensar nisso. E terceiro, anime os corações, que para nós no sentido bíblico aqui é o quê? Encorajamento. Encorajamento. Vai dar certo. Eu vou orar por você. No que precisar, eu posso te ajudar. E é muitas vezes o que nós precisamos. Lembra quando Paulo escreve na 2ª carta lá? Eu agradeço a casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Até ler esse versículo, eu não sabia que o apóstolo Paulo precisava de ânimo, porque parece que ele era um cara que não precisava de nada, ia, fazia. Ele está agradecendo a esse rapaz com esse nome singelo, né, de Onesíforo, porque muitas vezes
deu ânimo para ele. Né? Que coisa, né? Lembra Deus dando ânimo para Josué? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque eu vou ser com você. Para terminar, aplicação. Qual será a sua decisão depois dessa oficina de liderança? Será que você vai falar, ouvir, mas paciência, não dá mesmo? Ou você vai sair daqui com aquela pergunta assim, Deus, o Senhor está querendo me usar? A única coisa que nós precisamos dizer para Deus é a seguinte, eu estou aqui disponível. Usa-me conforme o teu santo querer e aonde o Senhor quiser. Segundo, que dia você vai separar tempo para orar e jejuar e buscar a visão de Deus para a sua vida? E eu diria, de preferência ainda essa semana. Porque às vezes você está aqui falando assim, estou aí entrando na juventude, eu não sei o que fazer, ou então estou passando da juventude, não sei o que fazer, ou então estou entrando, né, na terceira idade, não sei o que fazer, estou aqui nesse mundo e eu não sei o que fazer. Você tem que perguntar para quem manda, para quem comanda, para quem nos criou com um objetivo específico, que é para a glória dele, que é Deus. Fala, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Pastor, eu tenho um problema de saúde, eu não posso fazer um jejum inteiro. Tudo bem, faz jejum de 1 hora. Separa o tempo então, mas vai orar. Fala, Deus, fala ao meu coração, o Senhor chamou tantos homens e mulheres. O Senhor está me chamando, será que até hoje eu não entendi? Me ajuda, me ajuda. Quem você vai procurar para ajudá-lo ou ajudá-la? Todo mundo na Bíblia precisou da ajuda de alguém. Então quem que você vai procurar? Seu pastor, seu presbítero, seminarista? Quem que você vai procurar? Alguém você tem que procurar. A superintendente da escola dominical, a professora de criança, quem que você vai procurar? O diácono? Quem você vai procurar? Se você sair daqui e falar, eu tenho, igual eu que sou de personalidade, eu tenho tanta vergonha de chegar e perguntar para alguém, então eu não vou falar com ninguém. Você vai ficar no mesmo lugar. Aí que a gente tem que ter coragem de falar, não, eu vou perguntar para alguém. Vou falar, o que você acha que eu poderia fazer? De repente a pessoa fala, lê tal livro. Olha, conversa com um fulano de tal. Você já viu a palestra que tem no YouTube do Beltrano? Não. Então, começa por isso aí. Penso que vai te ajudar. Talvez a gente poderia fazer uma separação aqui. Geralmente é um capítulo só. Desculpem. Os chamados na Bíblia, geralmente é um capítulo só. Chamado de Jeremias, chamado de Isaías. Eu entendo que Isaías estava sozinho lá no templo, quando Deus falou, quem enviarei? Eu acho que ele olhou para o lado e falou, não tem ninguém aqui. Meio sem jeito, eu falei, então, envia a mim. Porque na Bíblia você não vê nenhum corajoso falando, Deus, eu estou aqui, a hora que o Senhor precisar, estou disponível, eu vou em qualquer lugar. Geralmente quem foi chamado falou, então, Deus, não vai dar para mim. Estou velho, estou novo, não sei, não quero, tenho medo. E o menos corajoso de todos foi Jonas, que arrumou dinheiro para fugir para o fim do mundo, porque Tarsis era o fim do mundo na época. Você vê, pobre, porque era profeta, arrumou um dinheiro, pagou uma passagem para ir para o fim do mundo, e ainda estava escondidinho lá no porão, dormindo quietinho. É um protótipo do que nós podemos fazer com medo. Você vê, arruma dinheiro, esconde, e fala assim, eu estou indo para bem longe de Deus, ele não vai me achar. E vocês conhecem a história que Deus o achou. E ele foi o primeiro a andar de submarino, né? Que foi lá no grande peixe, né? No estômago dele. O primeiro submarino foi Jonas. Que coisa, né? Com Deus, e Deus levou ele de onde queria, pregou mal pregado, mas Deus falou, vou salvar esse povo, e salvou. E por último, irmãos e irmãs, para a gente terminar mesmo aqui, quando você vai fazer um projeto para crescer como líder? Tudo que você tem um projeto, você avança. Fini, eu vou ler um livro a cada 3 meses, é alguma coisa. Um livro por ano, é alguma coisa. Eu vou juntar dinheiro e vou fazer um curso. Eu vou me encontrar com um líder e vou perguntar para ele, olha, como que funciona? Como é que é as coisas? Como são as coisas? Como que funciona? O que você pode me ajudar? E esse vai ser um dos grandes desafios da nossa vida. Faça um projeto. As coisas que são projetadas, pelo menos você vai ter metas, você vai conseguir visualizar aquilo que você pode ou não fazer. Eu não sei como fazer. Geralmente nós brasileiros não fomos ensinados nada disso. Mas você pode pegar um caderno, um papel e dizer o seguinte,
Tá, eu quero ser um líder melhor. Então, o que eu preciso fazer? Por exemplo, quanto ao meu caráter. Quem que eu vou procurar para conversar? Ah, tem um irmão fulano de tal lá na igreja, é um presbítero, é um pastor, então é um membro da nossa igreja, um homem sério, já experiente. Eu vou lá na casa dele, conversar com ele. Que dia que eu vou ligar para ele e vou perguntar se ele pode me receber? Entendeu? Porque é o seguinte, faz uns 25 anos que eu falo que eu vou emagrecer. Mas eu nunca fiz um projeto para emagrecer. Todo ano, janeiro, eu falo, não, esse ano. Há mais de 20 anos que todo janeiro eu falo, esse ano. Pago a academia direitinho. Já entrei por uma roleta, virei e fui embora. Não é? Por que eu e você também deve fazer? Não é porque a gente não tem dinheiro. Por que a gente não contrata um personal trainer? Para quê? Para o cara ficar cobrando a gente? Fala, e aí, você fez o exercício? E aí, está fazendo dieta? Fala, já basta eu mesmo me cobrar. Percebam, nós mesmos fazemos força para que as coisas não aconteçam. Porque a gente sabe, se a gente quer alguma coisa, a gente vai precisar prestar conta para alguém. E quando você presta conta, é vergonhoso chegar semana após semana e falar, eu comi sim 5 pedaços de pizza. Eu tomei. Não foi 2 litros, não, foi 2,5 litros de coca. Não é? É vergonhoso toda semana, né? Então, quando você presta conta, você começa a colocar as coisas no lugar. Então, pensem nisso. E não vem falar que você vai prestar conta para Deus, que aí todo mundo pula fora, né? Ah, não, e tal. Você precisa prestar conta para um homem ou uma mulher que serve a Deus. E falar, estou melhorando, estou piorando. Essa semana foi difícil, mas eu estou caminhando. Estou lendo a Bíblia, estou orando. Comecei a ler aquele livro de liderança. Estou disposto. Pastor, o dia que o senhor precisar, tiver um treinamento, pode me chamar, que eu vou. Eu sei, tem até que no boletim, né, um treinamento de liderança lá em Campinas. Você é presbítero, diácono, vá. Vá. Está marcado aqui, deixa eu já conferir aqui, é junho, né? Aqui, ó. Eu sentei ali, li tudo o boletim. E tem ainda um encontro de homens aqui no mês 6 e depois o encontro de líderes lá na Universidade Mackenzie. Vá. Vá. Se você não tiver dinheiro, tem certeza, ele não vai ficar bravo comigo. Fala com o pastor Reginei, fala, pastor, eu estou sem dinheiro aí e tal. Gente, essa é a maior alegria de um pastor, é alguém que quer alguma coisa. Ele vai ficar feliz. E o dinheiro Deus proverá, tá? Não é que ele é rico, não. Deus proverá o dinheiro, sempre provê. Porque para Deus dinheiro não é problema. É gente que é o problema. Mas eu espero que Deus abençoe a vida de vocês, os ajude, né? E sejam desafiados aí a pensar na área de liderança para a sua vida, para que Deus possa abençoar a sua vida. Certo? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, se pode também, né, não sei se querem fazer alguma pergunta, alguma colocação. Se não, eu mesmo oro, reverendo. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor por esse tempo de reflexão na Tua palavra. O Senhor é o nosso grande líder, que nos pastoreia através de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, pastores e presbíteros, somos copastores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa grande obra. Que o Teu povo aqui reunido nessa manhã seja despertado pelo Senhor e ajudado. Na maioria das vezes nós não sabemos por onde começar, mas que nós possamos começar por uma vida dedicada ao Senhor e possamos perguntar a Ti o que o Senhor quer de nós. Depois encontrarmos com a nossa liderança, os pastores, presbíteros, seminaristas, diáconos, e ver tudo aquilo de bom que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa o Teu povo aqui reunido. Que cada um saia daqui encorajado a cumprir o seu papel, o seu propósito dado pelo Senhor. E que o Senhor continue a fazer a Tua grande obra na nossa vida. É o que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Deus abençoe. Obrigado, reverendo Reginei. Ok. Amém, irmãos? Amém? Que bom, né? Então, ele falou na parte final que eu ia ressaltar. Está aqui, ó. Temos 6 dos 6 encontros de homens. A Igreja Presbiteriana é liderada por
homens. 18/6, encontro de líderes em São Paulo, Mackenzie. Geralmente o presbitério paga uma van, a gente pode ir para São Paulo, né? Até o almoço o Mackenzie paga para nós. Até o almoço. 26/28/7, congresso da APECOM, lá em Águas de Lindóia. Aí a gente tem que ver antes, custo, valor, paga antes, vamos numa caravana para lá. Dia 3/10, congresso de liderança em Campinas. Esse ano passado, quem é que foi comigo aqui? Alguém foi comigo? Ah, não, foi a minha família. Nós fomos de carro, houve até o ônibus que quebrou, custo praticamente R$100, alguma coisa assim. Por que, irmãos? E louvado seja Deus a fala do reverendo Marcelo, porque a Monte Sião precisa de novos líderes. Nós precisamos de formar líderes. E nós estamos começando a ter esses ensaios como semana de oração. O pastor, o que está acontecendo? Está despontando pessoas para começar a vir à frente. A Karine está vindo aqui, não está vindo, Karine? Karine, Gustavo, formando líderes, né? E outras atividades, grupo de mulheres, grupo de homens. Então, nós precisamos formar líderes. Então, louvamos a Deus pela sua palavra necessária. Eu não tinha combinado com ele, não, viu, irmãos? Ele falou, eu quero falar sobre o assunto e o quanto isso é importante para a renovação da nossa igreja. Então, que você aí, que o Espírito Santo tenha tocado seu coração, se desperte, porque a gente pode liderar a partir da nossa própria casa, liderar a nossa vizinhança para a pregação do Evangelho. Fala, Nenê. A fala hoje de manhã do pastor, a orientação, e eu acho que a gente tem que ter na cabeça o seguinte: nós nascemos para ser treinados. Sim, o tempo todo. Então, é importante que a gente tenha, aonde a gente quer exercer uma liderança, alguma coisa, a gente preparar realmente para a liderança, né? Então, nós temos que ser treinados, porque se a gente esperar que simplesmente pessoas se levantem para ser liderança, para ser tomar alguma posição, eu acho bastante difícil, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, acho que é muito oportuna a palavra que ele nos trouxe hoje, muito, muito rica, no sentido de liderança, como diz, né? Um avivamento, ele vai acontecer quando realmente você tem um povo treinado, né? E eu acho que, eu penso assim, uma criança vai ser treinada a andar, ela vai, eu tenho meus netinhos agora, estão sendo treinados para nadar, senão eles vão morrer afogados, se precisar. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão, né? E a própria igreja já fez isso. Eu posso dizer que nós tínhamos alguns grupos que a gente fazia de casais e tudo mais, e hoje nós temos presbíteros que eram recém-convertidos e que estavam nesses grupos, e hoje são presbíteros da igreja. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de conhecimento que foi nos trazido hoje de manhã. Amém. Amém, irmãos. Vamos estar de pé? Então, vamos orar para que Deus nos permita ter uma renovação contínua de liderança das nossas igrejas. À noite nós estaremos aqui, o reverendo Marcelo vai estar compartilhando a palavra do Senhor, e assim a gente encerra. Vamos fazer uma oração. Peço que o Max faça uma oração por nós, e aí após nós estaremos orando a oração dominical, e assim encerramos. Santo amado Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui na Tua casa. Como é bom saber que o Senhor se fez presente nesse lugar, que o Senhor nos deu um domingo tranquilo na Tua santa presença, pois nós sabemos que o Senhor nos capacitou nessa manhã, que essa motivação e essas perguntas venham a ter respostas em Ti, ó Deus. Amém. Que o Senhor continue levantando a Tua liderança, o povo que o Senhor chama aí à frente do Teu próprio povo, ó Deus. Que nós possamos participar integralmente da Tua santa história, até que o Senhor venha. Que logo mais o Senhor também nos traga a Tua casa, essa casa de oração,
para te cultuar, te dar louvor, te dar adoração, pois só o Senhor é digno de toda honra e glória. Que o Senhor se faça presente sempre em nossos corações, para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos. Um bom domingo para todos. Aguarde a nossa saída aqui para que você possa cumprimentar o reverendo Marcelo.